Eu não sei mesmo fazer estas. Uma pequena publicidade antes de começarem a ver esta conversa. O meu mais recente novo livro, Sucesso e Insucesso, está aí no mercado, ok? É um livro que fala sobre tudo sobre o insucesso, sobre onde ele está, que fatores o desencadeiam, como podemos ultrapassar. Dizemos muitas vezes que aprendemos muito mais com insucesso do que com sucesso, então foi neste sentido que eu decidi escrever este livro. Para além disso, acredito que quanto mais aprendermos com o insucesso dos outros do que com o nosso, também melhor vai ser para nós. Obrigado a todos, já sabem, o livro está aí disponível no link da descrição do vídeo. Obrigado pela vossa atenção, espero que gostem também desta próxima conversa que vão ouvir. I prefer the sex. I prefer really not to speak. If I speak, I am in big trouble. In big trouble. And I don't want to be in big trouble. Porque sou eu o treinador. E como sou eu o treinador, eu é que sei o que é que faço. Mas isso é você que é treinador, eu não sou treinador. Eu sou um aprendiz treinador. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio da Visão de Jogo. Hoje tenho comigo o Mr. Tiago Moutinho. Mr., antes de mais, muito obrigado por ter aceitado o convite uma vez mais. Vamos lá então falar aqui um bocadinho de futebol e aquilo que são as suas ideias. Obrigado eu, Rafael. Obrigado pelo convite. É um prazer e uma honra estar aqui e vamos a isso. Força. Mr., temos aqui uma amizade em comum e eu gostava de começar por aí. Se não estou em erro, já teve tuas experiências com o Mr. Fernando Valente, ok? Sim. E eu gostava de lhe perguntar que tipo de influência é que o Mister teve em si e o que é que mais aprendeu com ele? Sim, o Mr. Fernando Valente, a primeira vez que nos conhecemos realmente foi na China, no projeto do Shandong Luneng, em que estávamos, o Mr. Fernando Valente estava a treinar o Sub-21, creio, o Sub-19, e eu estava com o Sub-17, e sim, desde a partir daí houve uma partilha de conhecimentos, era uma pessoa com que eu conversava muito, mesmo depois dos treinos. Íamos muitas vezes estávamos a viver no mesmo prédio, em Weifang, uma cidade na província de Shandong. Coincidíamos muitas vezes com torneios lá no próprio local e muitas vezes íamos jantar fora e conversávamos sobre futebol. Somos duas pessoas com visões interessantes do futebol, algumas diferentes, mas que essa partilha foi sempre boa. E esta última experiência, em que coincidimos na altura no Al Hussein, no ano passado, por esta altura sou convidado para treinar o Al Hussein e falei ao Valente, ao Fernando, para ir comigo integrar a equipa técnica e assim foi. E sim, foi uma experiência também muito, muito enriquecedora, porque o Fernando gosta muito de falar futebol, eu também gosto, passávamos horas e horas a falar, a discutir ideias. O Fernando tem ideias muito, muito interessantes e era com nesse objetivo que na altura eu convidei para ir também para partilharmos e para ir evoluindo também eu próprio na minha forma de ver e de estar no futebol. E pena que acabou por, não por razões desportivas, mas por outro tipo de razões, acabou pela experiência ter durado pouco tempo. Mas acho que sim, acho que foi em alguns momentos ideias diferentes que depois também são importantes, porque acho que isto é tudo um dossiê aberto, não é um dossiê fechado, e é sempre bom também quando discutimos futebol com pessoas com outra visão e com outras ideias, e vamos tentando sempre buscar e beber o melhor do conhecimento dessas pessoas, e com o Fernando aconteceu isso. O Mister, ele apresentou-lhe os passos de fase ou já conhecia? Sim, já conhecia também. Eu quando terminei a minha licenciatura, eu fiz a licenciatura em Educação Física e Desporto na Maia, e terminei em 2003 e na altura concorri para um programa de doutoramento em Barcelona, em Atividade Física e Desporto, e no final do primeiro ano do doutoramento em Barcelona também, e com alguns professores que eu tinha doutoramento, iniciou-se um mestrado em alto rendimento, em que o professor, em que foi o meu professor e era o coordenador desse mestrado, era Paco Cerulo.
E então, nesse ano, no segundo ano do doutoramento, foi o meu primeiro ano de mestrado em alto rendimento, em que convivi muito perto com Paco Sarulo, com Rúlio Torres, com Juan Solé. Rúlio Torres creio que ainda está no Barcelona, Juan Solé também esteve na equipa técnica de Barcelona, mas já aí, e isso foi um ponto de viragem também na minha visão do que é o jogo e do que é o treino, em 2003, quando vou para Barcelona, e realmente as coisas mudaram um pouco, espaço de fase, e fui seguindo também depois de ter terminado o mestrado, fui seguindo e lendo muito Paco Sarulo e do que é feito também por muitos professores desse mestrado, então é já um assunto que já conhecia, mas sim, conversamos muito sobre isso também. O que é que leva? Já agora dos passos de fase. É um treinador mais orientado para o treino estruturado? É muito da periodização tática? O treino estruturado começou aí, comecei a estar mais próximo aliás, a minha licenciatura em Educação Física e Desporto é com professor com o José Neto e professores e o João Aroso também, foram meus professores, portanto muita influência deles, muita influência daquilo que era falado também na licenciatura de Educação Física e Desporto. E alguns contactos que atendo, inclusive com o Sapinto, que depois acabei por iniciar a minha carreira como treinador adjunto com o Ricardo Sapinto no 2019 do Sporting. Mas ao longo do tempo também com algumas pessoas que também conheço e que me dão muito bem também da área da pressão tática, também muitas conversas tive, muitas discussões no bom sentido também tive, e acho que foi um bocadinho isso, a minha vida foi um bocadinho isso nessa fase de preparação, que tive a oportunidade de quer a nível académico, quer de conhecimentos, quer de conversas, quer de reuniões, quer de estágios também, de observações que fiz com alguns treinadores, fui bebendo um bocadinho de cada, então eu acho que me enquadra um bocadinho na minha ideia do treino integrado, de pressão tática, das relações humanas, que também é um ponto que eu vejo muito importante hoje em dia no que é o treino, no que é o jogo, no que é a relação com o jogador, com o staff. E acho que essa influência tem muito a ver com isso, com não só académica, mas também familiar, de educação, de religião, de tudo aquilo que fui percorrendo. Acho que é isso que nos forma. E eu fui sempre procurando o conhecimento. Eu estou aqui, não dá para ver, mas tenho aqui uma biblioteca em casa. Ainda quando fui para Barcelona era do tempo que existia pouca documentação ainda na internet. Comprava as revistas, nas bibliotecas requisitava as revistas, requisitava os livros, fotocopiava, lia muito, e foi por isso, e aproveitei essa altura da minha vida para ir lendo, investigando também, porque fiz o mestrado, fiz 2 anos de doutoramento também na investigação, aqui um bocadinho ligado à área da psicologia do desporto, e acho que fui bebendo isso, fui procurando esse conhecimento para quando fosse realmente para o campo, quando tivesse essa oportunidade, porque acreditava que essa oportunidade iria chegar, e chegou na altura com o Ricardo Sapinto no 2019 do Sporting, estar preparado para poder enfrentar o que é realmente o treino e o jogo em termos práticos. É claro que chegamos ao treino, ao campo, e se calhar toda aquela teoria que sabemos serve pouco, porque a aprendizagem é muito através da prática, do dia a dia, das relações, e pronto, e é um bocadinho aí pegar nas relações que se vai vivendo dia a dia, que se vai construindo a nossa personalidade. Agora, claro que essa parte teórica do treino, eu tive essa sorte, não só na universidade, mas também depois o pós-universidade, pós-licenciatura, quer com o doutoramento, quer com o mestrado, de ter essa influência de Paco Sarulo, do treino integrado, começou aí, e fui bebendo muito disso, e depois também a influência que tive do Sapinto, indiscutível, com os anos que tive com ele, a influência dele do treino, do estilo de liderança, também na equipa técnica com o Jorge Castelo, também uma pessoa muito importante para mim, né, quando integrou a equipa técnica do Sporting também, não só no nível no FA e no FA Pro, que foi meu professor, mas também no dia a dia, também foi uma pessoa importante. Portanto, fui ao longo destes anos também falando e indo estando com pessoas que me foram ajudando, e muitas vezes satisfazendo a minha curiosidade, porque sou uma pessoa curiosa, gosto de procurar esse conhecimento,
E acho que a determinada altura assim, ok, agora estou preparado, vamos a isso, vamos à prática. E foi um bocadinho por aí. Mister, você falou um bocadinho aí das suas relações, ou seja, está a dizer que aquilo que é como treinador agora está muito relacionado com as pessoas com quem conviveu, pelo menos é aquilo que está a entender. Eu pergunto-lhe, as relações, já que você falou das relações, as relações dentro do futebol, dos jogadores, também não são também importantes para aquilo que é o desenrolar do seu jogo? E aqui falo Sem especificamente, como é dúvida. óbvio, numa das vantagens que falámos nos passos de fase. Sem dúvida, sem dúvida. Eu ia pegar numa coisa engraçada porque quando se fala de relações, e falaste aí bem da relação dos jogadores, nós estamos a falar mais dessas relações que existem dentro no próprio treino e no próprio jogo. Essas relações. Ou podemos estar aqui a falar das relações pessoais ou socioafetivas, e entre eles são dois tipos de relações que estão interligadas. Exatamente. Eu, se tiver uma relação próxima com alguém, uma relação mais socioafetiva com alguém, há uma palavra que eu gosto, uma palavra, um conceito que são as competências sociais, que é uma coisa que eu gosto de ler, gosto de trabalhar, e é uma coisa que me identifica muito, essas competências sociais que nós temos e o treinador tem uma responsabilidade enorme nisso, de criá-las e alimentá-las e promovê-las num grupo. E claro, é indiscutível que se um jogador se der bem com os outros, ou se o grupo for unido, se o grupo for próximo, coeso, for afetivo entre eles, claro que depois dentro do treino, dentro do campo, essas tais relações que nós depois queremos criar nos exercícios para que depois apareça no jogo, serão mais fáceis. Agora, eu lembro muitas vezes e cheguei a dizer isso, não sei, acho que foi na Académica, cheguei a dizer isso algumas vezes aos meus jogadores, quando poderia haver ali um ou outro conflito entre eles. E eu lembrava-me sempre do Verón, do que foi jogador da Argentina. Ele dizia muitas vezes num documentário sobre o Simeone, ele diz que, a determinada altura, diz que assim, eu não me dava bem com ele, nem gostava muito dele, mas dentro de campo éramos irmãos. E é um bocadinho isso. Às vezes, e lembro-me de houve ali um outro conflito, nada de grave, mas houve ali uma outra coisa, e muitas vezes dizia a eles: vocês não precisam depois daqui de irem jantar juntos, de se estarem bem ou de gostarem um do outro, mas lá dentro, essas tais relações que nós treinamos nos treinos e que queremos que apareça no jogo, têm que existir. E portanto, agora, claro, é um equilíbrio entre as coisas. Se as duas coisas estiverem no topo, perfeito. E acho que é esse o segredo de um treinador. É conseguir criar estas tais competências sociais, porque um grupo é uma sociedade e, portanto, dentro de uma sociedade existem regras, existem objetivos comuns, e é isso que nós temos. O treinador, o bom treinador não é aquele treinador que dá as palmadinhas nas costas ou que organiza paintball ou jantaradas e que é um gajo porreiro, como se costuma dizer. Um bom treinador é isso, é que consegue, através da qualidade do seu treino, da qualidade dos exercícios, da qualidade da comunicação, da qualidade da liderança, tudo isso depois vai fazer com que essas relações dentro do treino, dentro do campo e fora do campo apareçam. E é aí onde eu batalho muito, e acho que é aí onde eu procuro também muitas vezes, não é diferenciar, mas é a minha linha orientadora da minha liderança Ok. num grupo de trabalho. Oh, Mister, então, imagine, eu lembro de uma frase que me disseram aqui há uns tempos que eu nunca mais me esqueço, que acho que vou guardar esta frase para sempre, que é, as pessoas, e neste caso os jogadores, ou têm caráter ou não têm. E eu digo-lhe assim ao Mister, pronto, você tem dois ou três jogadores sem caráter. Você consegue trazê-los para si ou vai querer ver-se livre deles? E já agora, pergunto-lhe, quando estiver a formar um plantel, tem isso em consideração ou não? Ok, o caráter, eu acho que aí quando se fala do caráter, é um caráter que não é Claro, bom no grupo, que não é saudável no grupo. exato. Mas por muito que alguém tenha esse comportamento que não seja bom para o grupo, eu creio que existe uma causa. Existe um motivo para que esse jogador não se sinta bem ou que esse jogador não esteja ligado ou não esteja dentro do grupo. E muitas vezes cabe-nos a nós também, e acredito nisso, procurar também perceber o porquê e tentar arranjar soluções. Nós muitas vezes, nós treinadores, não só nessa área, nessa dimensão da psicologia, mas também na dimensão do treino, nós muitas vezes temos que arranjar soluções, não é? Estamos sempre à procura de soluções porque os problemas são diários, existem,
e nós temos que arranjar essas soluções para resolver esses problemas. E vejo aí, nesse aspecto do caráter, ou de alguém que não esteja satisfeito, ou alguém que esteja, como eu costumo dizer, é importante, estamos todos dentro de um barco e a remar para o mesmo lado. Se existe alguém a remar para o lado contrário, a prejudicar os outros. Portanto, o meu sentido é sempre um sentido grupal, o principal é o grupo. O Mas principal já é o teve, grupo. mister? Já teve jogadores a irem contra a maré? Isso eu acho que ao longo da minha experiência como treinador principal, não muitas vezes, como treinador junto em alguns clubes também do topo, pode ter aconteceu isso, mas acho que são coisas muito, muito pontuais. Nunca tive ninguém que quisesse realmente, ok, eu vou remar contra a maré porque quero prejudicar o grupo ou porque quero prejudicar o treinador. Nunca me aconteceu isso. Acontece muitas vezes os jogadores, porque os jogadores são seres humanos e nós temos que partir desse princípio. Os jogadores são seres humanos, tal como nós, e portanto têm os seus medos, têm as suas preocupações, têm os seus sentimentos, e nós, treinadores, líderes, muitas vezes somos pais, irmãos mais velhos, temos que ter essa preocupação, e eu tenho sempre essa preocupação. Não é só essa a única preocupação, a minha preocupação é realmente formar um grupo forte, formar uma equipa forte, uma equipa que jogue bem, uma equipa que domine o jogo, uma equipa que marque muitos gols, uma equipa que ganhe mais vezes, uma equipa que ganhe, ganhador, uma mentalidade vencedora. Essa é a minha principal função, e se eu conseguir isto de uma forma justa, honesta, genuína, e se todos os jogadores estiverem metidos nisto, porque tu, o treinador, quando és genuíno, quando és verdadeiro e quando és igual, ou seja, quando tens um tratamento, quando tratas os teus jogadores de igual forma, não estou a dizer que todos são tratados de maneira igual, mas tem que haver uma coerência nos comportamentos. Portanto, quando isso tudo eles próprios se integram no grupo. E muitas vezes, e no meu caso, isso também senti-me na China, quando tive a primeira experiência única de treinar formação, se bem que o sub-19 na altura já não era formação, já eram quase todos com contrato profissional, portanto, mas na altura na China, e aconteceu-me isso também, quando saí, aqueles jogadores que jogavam menos, até na China aconteceu isso, foram os primeiros lembro-me na altura, os primeiros a chorar, os primeiros a ficar triste, e mesmo aqueles jogadores aqui nos meus últimos anos, muitos deles, aqueles jogadores que jogavam pouco, não tinham esse sentimento de não gostar do treinador, ou de ir contra o treinador, ou de remar contra o treinador, porque eu acho que as coisas têm que ser explicadas, as coisas têm que ser honestas, e quando assim eu acho que quando existe essa sinceridade, essa explicação que tenha uma base lógica, é mais fácil evitar esses comportamentos que estavas há pouco a falar, do mau caráter. A segunda questão Era era basicamente isso, fazer isso. É sim. isso, é isso. Então, mister, Se tinha tido algum caso, pronto, não me recordo assim de nenhum caso, recordo-me de um ou outro caso pontual, porque nem queria aquilo... que fosse específico, era apenas Sim, para mas é perceber isso, como Rafael, lidou é com a isso. situação. Nós de manhã acordamos, vamos de manhã cedo para o treino, vamos preparar tudo, chegamos mais cedo, pequeno almoço, e depois temos um grupo à frente de 20 e tal jogadores, mais um staff, e todos eles têm os seus problemas, não é? E nós temos que estar também atentos a isso, e temos que ser preocupados em relação a isso. Claro. Mister, queria agora falar um bocadinho de questões mais táticas, também é um Ok? bocadinho daquilo que eu mais gosto. Eu pergunto-lhe, prefere, num pontapé de baliza adversário, pressionar ao homem ou pressionar de uma forma zonal? E depois, do que é que depende essa pressão? Boa. Olha, boa questão. Eu gosto muito da estratégia. Gosto muito de olhar para as coisas de uma forma estratégica. E então, isto, e os meus, quem trabalhou comigo, adjuntos, mesmo na altura, quando comecei o meu primeiro projeto na São Joanense, eu já usava muito isso, não quer dizer que ninguém usasse, não, já se usava muito, mas eu tinha muitas vezes no pontapé de baliza adversário, nós fazíamos a homem, fazíamos marcação a homem. E mesmo agora no Al-Hussein fizemos, que foi uma novidade para eles, que eles não estavam habituados na Jordânia. Na Académica fazíamos muito essa marcação ao homem, mas eu gosto da estratégia, então muitas vezes se calhar até deixávamos ir a jogar para depois pressionarmos, ou então os tais gatilhos de pressão, não é, que nós costumamos chamar. Então eu tinha muitos gatilhos de pressão e até gostava de os transmitir aos meus jogadores, e eles, pá, não, vamos fazer isto, ok, top, olha, vamos deixar sair e pressionamos ao quarto passe.
era assim, tem de existir um gatilho, tem de existir algo em que todos estejam atentos e estejam ligados, não é? Não é ao comando ou à voz de um Claro. jogador, ou muitas vezes até se é o teu ponta de lança, se é o teu extremo que começa a fazer a pressão e todos apercebem-se que ele é o principal ou é o primeiro a fazer a pressão e todos fazem, mas eu gostava assim de coisas, ou a bola entrar no central do lado esquerdo, que até nem é esquerdinho, e orientá-lo para dentro para pressioná-lo, homem a homem, é uma situação de risco, mas é uma situação também se calhar mais fácil para os nossos jogadores perceberem, e nós se formos jogar, vamos imaginar, Rafael, nós amanhã vamos jogar contra uma equipa que até tem um avançado que é alto, muito bom de cabeça, ou até receber a bola consegue ficar com ela e tem sempre algum jogador de apoio, ou tem dois extremos que ele ganha com o flick e os dois extremos rápidos entram nas costas do nosso linha ofensiva. Portanto, será que fazer ao homem aí vai-te compensar? Vai ser um risco, porque sabes que se calhar se Centrais a é que bola tem. for. Pois, é isso tudo. Portanto, nós agora podemos. Eu acho que é giro, isto é uma sugestão, é giro nós às vezes fazermos este tipo de conversa e dizemos assim: ok, o nosso plantel é este, tal, 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 tal. Ok, para estes jogadores podemos fazer isto, conseguimos trabalhar isto, ok, vamos. Porque às vezes nós idealizamos sempre o melhor, não é? Eu gosto de pressionar ao homem, gosto. Claro. Mas também tem que ter muitas vezes jogadores para isso, porque se for pressionar ao homem e se tiver se calhar alguns jogadores que não tenham na frente, que não têm essa capacidade, se calhar vou salvaguardá-los a eles e se calhar vou criar outra estratégia para pressionar. Mas sim, gosto de pressionar ao homem. Eu vejo, falaste engraçado, pontapé de baliza do adversário e o nosso pontapé de baliza vejo como dois momentos em que eu gosto de trabalhar, ao longo da semana gosto de trabalhar esse momento, o nosso pontapé de baliza, conhecendo o adversário, eles pressionam-nos assim, pressionam-nos ou não nos vão pressionar, vamos criar várias soluções. Pontapé de baliza do adversário também vejo isso como estratégia e gosto de ir variando, homem a homem gosto muito. Até gostei muito, não sei se acompanhaste a seleção de sub-21 da Holanda, o Reisiger fazia muito isso o campo todo e a equipa enquanto foi aguentando fisicamente a Holanda foi criando muitas dificuldades ao adversário. Acho que o futebol tem evoluído para isso, não sei se já estou aqui a ir para outra dimensão ou para outra pergunta tua, mas tem evoluído para a dimensão física. O jogo tem muito evoluído para isso porque tem sido um jogo de pares, um jogo de perseguições, um jogo muitas vezes de homem a homem durante o campo, não só no pontapé de baliza, mas a partir do momento que entram dentro da tua estrutura, as equipas já pressionam muito homem a homem, portanto a dimensão física tem sido, não quer dizer que foi esquecida, mas houve um período em que todos nós, treinadores, defendíamos que temos que estar bem organizados, taticamente temos que estar perfeitos, e depois as outras dimensões é que vêm a seguir. Acho que hoje em dia a dimensão física, e eu aprendi isso em Espanha, na minha passagem em Espanha no Ponferradina, na segunda liga, cheguei lá e também pensei que, ok, vamos organizar a equipa, e eu lembro que muitos treinadores assim, não, isto para a época eles têm que estar bem fisicamente. A questão tática e da organização, os 4 momentos, os 5 momentos, isso depois vem depois. Nós temos que estar bem fisicamente para depois os outros momentos, para trabalharmos os outros momentos. E é isso, acho que o futebol tem evoluído um bocadinho para isso. Mas sim, se calhar gosto de pressionar homem a homem para roubar a bola. Mas quando você fala da questão mais física, está a falar, digo eu, mais da questão da resistência. Você falou que a seleção holandesa de sub-21 era até quando conseguiu, ou seja, lá está uma questão de Sim, resistência. claro, não consegue estar ali o jogo todo a pressionar daquela forma. A minha dúvida Pode. é, você quando faz esse tipo de pressão homem a homem, acredito eu, tem que ter um jogo em que privilegia a posse de bola, porque caso contrário, se andarem Claro, para constantes, descansar. Claro. exatamente, se andarem constantes recuperações, como é óbvio. Andamos sempre em ping-pong, não é? Exato. Andamos sempre o Jorge Castelo diz uma coisa que era andamos sempre no contra do contra, não é? Quando ganhamos a bola, o contra-ataque, depois perdemos, depois já estamos em interação, depois já ganhamos, era sempre o contra do contra. Acho que não é uma equipa que consiga. Não há equipa que consiga e isso pode ser estrategicamente, lá está eu usando a palavra estratégia, pode ser estrategicamente usada ao longo do jogo. Muitas vezes, repara, até para surpreender o adversário, não é? A estratégia serve muito para isso. Se calhar vamos imaginar que eu num jogo em que o adversário também me conhece, está à espera que eu vá pressionar alto, que eu vá pressionar ao homem no pontapé de baliza, e se calhar vou esperar ali na linha de meio campo, ou um bocadinho abaixo, eles pensam, posso, pá, então esta equipa está habituada a pressionar, vamos aqui, estamos a deixar sair a jogar, ok. Claro. E se calhar eu até digo, olha, ok, ao terceiro pontapé de baliza, nós colocamos para pressionar homem a homem. Então, eles já estão a pensar no terceiro pontapé, é agora.
deixá-los É essa, relaxados os primeiros dois e no terceiro criar a surpresa. é essa estratégia que vamos criando. Ou então também, muitas vezes, pressionar ao meio homem e ao terceiro pontapé de baliza ou ao segundo baixar e também criar ali alguma incerteza e desconfiança no adversário. Acho que é por aí a estratégia. E damos aqui diferentes formas de ver o jogo aos jogadores, que é aquilo que eu queria chegar há pouco, é levá-los a. Se eu disser assim a eles, ok, nós vamos pressionar ao quarto passe, ok, estamos ali e tal, ou entram dentro da nossa estrutura e nós pressionamos aí, ou então vamos estar ali, deixamos, não entram dentro da nossa estrutura, ao quarto passe pressionamos. Isto, parecendo que não, é um mecanismo de todos estarem ligados e de todos estarem comprometidos com o processo e com aquele momento. E isto é bom, porque o jogador sente-se parte integrante, não só aqueles que estão a jogar, mas quem está de fora também, porque tem que perceber a ideia, mas não é aquilo que eu também não gosto muitas vezes de cair muitas vezes na rotina ou formatar comportamentos e depois para eles aquilo já é formatado, para eles aquilo já é uma coisa mecanizada e já não gostas. Agora, se fores criando, como eu costumo dizer, cada jogo nós temos, eu costumo dizer à minha equipa técnica e aos jogadores também, cada jogo temos que o criar especial, tem que ser especial. O próximo jogo tem que ser especial. Porquê? Temos que o criar. Porque esta equipa, o ano passado, ganhou-nos em casa, ou porque um jogador ou treinador veio dizer que nos vai ganhar este jogo, ou porque há aqui qualquer coisa, tá, ou porque esta equipa tem este problema e é este problema que nós. Lembram-se deste problema que nós vimos? É aqui que nós vamos sacar. Estamos todos de acordo, estamos. Sabem o porquê, o que é que nós temos que fazer, percebemos. E são essas coisinhas que nós vamos criando, as tais. Que todos vão remando para o mesmo lado e não vamos criando jogadores que não estejam dentro do processo, que eu acho que é isso que é importante. Essas tais competências sociais que todos nós, staff, temos que ter para que eles percebam aquilo que nós queremos. Oh, mister, eu acho que você vai me dizer que isto se trabalha ao longo da pré-época, porque geralmente é o que as pessoas todas dizem, mas vamos imaginar que uma equipa troca a primeira fase de construção ao longo do jogo, ok? Vamos imaginar que eles começam com dois e dois laterais abertos, mais um meio campo a dois, que seja, e vamos imaginar que eles de repente começam a construir a três, com dois no meio campo e dois laterais também abertos. Como é óbvio, isto depende de mais mil e uma coisas, de outras posições, de outro tipo de dinâmicas, estamos completamente de acordo em relação a isso. Mas a minha dúvida é, se você pressionar homem a homem, os seus jogadores facilmente conseguem absorver esse tipo de mudanças, de comportamentos. Segundo, se não pressionarem ao homem, eles conseguem facilmente mudar esse tipo de pressão. E a terceira pergunta, e ainda ao acordo disto tudo, é como é que se faz isto tão rapidamente em treino? Que é como é que Ok? conseguimos dar todos estes comportamentos aos jogadores e de certeza, e tenho quase certeza que você não consegue dar isso tudo nem em pré-época, nem durante o ano, porque Dentro do ano. não dá para fazer isso tudo. Claro, nós vamos arranjando soluções para diferentes tipos de problemas que nos irão colocar, ou diferentes tipos de saídas. A questão do homem a homem facilita, se bem que hoje em dia, claramente, e eu próprio, se tiver uma equipa que me vá pressionar do pontapé de baliza homem a homem, já vamos aqui criando soluções diferentes, não é? E eu lembro-me uma vez, estou-me agora a lembrar-me quando jogamos com a Académica no Sporting B, fora, nós estávamos a pressionar o homem no pontapé de baliza e lembro o Diogo Amaro, que agora está no Qatar, o Tusso estava a pressionar o ponta de lança, que eu não sei se era o Nel ou o Rodrigo Ribeiro, acho que não. E ele percebeu e foi da nossa área, praticamente a área adversária, a área dele, portanto fez da área à área, não é? Da área onde ele estava, para receber uma bola, se fosse uma bola longa, para receber a bola quase do guarda-redes ou do central quando ia ser curto. E portanto, o meu central, o Diogo Amaro, naquela situação, o que é que faria? Eu nunca tinha treinado isto, nunca dizia assim: olha, o ponta de lança vai estar aqui, vai estar com ele, vais até ao fim, é homem a homem. Se houver ali uma coisa pertinho, se vocês falarem, trocam, mas ele foi até a outra extremidade. Portanto, isto foi uma solução que ele foi com ele. Ele Exato. foi com ele. Ele foi com ele e foi até à linha lateral, e por acaso fez falta, ele levou amarelo. Mas pronto, mas foi com ele. Isto para dizer que foi naquele momento o jogador tomou aquela decisão e bem, e depois eles depois reajustaram-se ali. Hoje em dia já há muitas estratégias, mesmo equipas que jogam com dois pontas de lança, os dois pontas de lança já vêm quase para a linha do meio campo para obrigar os centrais. Portanto, podemos estar aqui a estar toda a falar sobre isso, não é? Agora, o que eu gosto é realmente independente se não estamos a marcar ao homem e estamos ali numa situação estratégica, que eu acho que marcar ao homem é mais fácil,
quer eles modifiquem se estão a sair a 3, estão a sair a 2, muitas Sim, vezes apenas para acompanhar o seu já, jogador. já há equipas a colocarem 3 jogadores dentro da área, ou se colocam 2, ou se não colocam nenhum, portanto, isso é mais fácil. A questão de se eles forem mudando ao longo do jogo, irá sempre, se nós não estamos a marcar homem a homem, se estamos, por exemplo, a nossa referência, o nosso central no meio o nosso ponta de lança no meio dos centrais, e fazer com que a bola entre no central, por exemplo, do lado direito, e fazer um movimento para empurrar para o corredor, que é uma coisa que normal para o corredor lateral, e depois aí no corredor lateral todos aí abafarmos, ou todos aí então pressionarmos homem a homem para ele ser obrigado a jogar por dentro ou esticar e portanto ser mais difícil para eles. Se colocarem 3, essa situação vai ser mais complicada para uma ponta de lança. Agora, o que eu digo, e muitas vezes é o seguinte, se eles próprios reajustarem, se for uma coisa, Rafael, se for uma coisa que isso está identificada do adversário, Mais fácil. mais fácil porque eles já sabem o que acontece. Eu nos treinos gosto muito de colocar isso, essas questões em aberto. Eu gosto muito de um treino de uma forma jogada, gosto muito de um treino de dar missões aos jogadores, por exemplo, um exercício, vamos assim, um exercício de 10 contra 10, por exemplo. Gosto muitas vezes de a uma determinada equipa dar uma missão, sem os outros saberem, e depois saber como é que os outros vão reagir ou reajustar ao que os outros estão a fazer. Portanto, só aí estamos já a criar situações diferentes àquela equipa, naquele caso, que está a defender essa missão que eu dei aos outros, e portanto saber como reagir. E portanto isso depois ao longo do tempo vamos criando este tipo de problemas para eles encontrarem soluções. Não gosto de formatar as coisas, gosto que eles vão ao longo do tempo, ao longo do treino, gosto de dar essa liberdade, porque eu acho que com bola eles têm que ter essa liberdade, sem bola tem que haver já tem que haver aqui, não é uma rigidez, mas tem que haver aqui já algo fixo, algo pensado, algo trabalhado. Com bola existe, porque outra equipa também defende, hoje em dia as equipas defendem muito bem. Sim. As equipas já sabem encaixar no adversário, já sabem defender no bloco médio, um bloco baixo, não é fácil. E, portanto, se nós formos previsíveis, eu recordo-me sempre, olha, dou sempre este exemplo, quando estava no Sporting na equipa A, naquela campanha que nós fizemos, uma campanha acho que foi muito boa na Liga Europa. Aliás, o nosso primeiro jogo da Liga Europa contra o Legia de Varsóvia, oitavos de final, e depois jogamos contra o Manchester City, que tinha acabado de eliminar o Porto, Manchester City do Mancini. Eliminamos o Manchester City em casa com um gol do Fandão, aquele calcanhar, e depois fora o 3-2, perdemos, mas passamos a eliminatória. Nas meias finais com o Metalist, tinham não, Metalist, depois City, não, City, Metalist, e depois na meia-final, desculpa, na meia-final foi o Atlético Bilbao do Bielsa. E então acredita que nós, na altura, eu não sei, se vimos 10, 12, não sei, imensos jogos do Bielsa, do Atlético Bilbao do Bielsa, para encontrar um padrão, não é? Porque nós quando vamos ver o adversário, o Temos objetivo é padrões. encontrar um padrão. Encontrar um padrão, o que é um padrão? É normalmente um comportamento que seja repetido ao longo dos jogos. Se for uma vez uma coisa feita, não vamos incluir, e esse padrão depois temos que mostrá-los, ou não, mas depois é outra questão, mostrá-los aos jogadores, mostrá-los no treino, mostrá-los no campo, no vídeo. Até posso, por exemplo, não mostrar no vídeo, mas ir para o jogo e dizer a uma equipa, olha, vocês vão pressionar homem a homem. E eles, ok, nesse treino 10 para 10 há uma missão que eu dou a uma equipa assim, vocês vêm cá, pá, pontapé de baliza sem pressionar homem a homem, ok? Piu, pontapé de baliza, e os outros vão ficar surpreendidos, mas já estou a fazer um padrão se calhar do que vamos encontrar no jogo, Exato. vou a fazer no treino. E, portanto, isso para te dizer que não tínhamos padrão, o Bielsa não tinha padrão, aquilo era uma coisa estranhíssima. Estranhíssima, mas trabalhada, não era aleatório, trabalhada. E essa variedade que existia num jogo era incrível, e portanto nós sofremos muito com isso, e o Bielsa tem isso. E portanto, eu gosto de uma criatividade aleatória, mas trabalhada. Isto às vezes é difícil explicar. Isto às vezes é difícil. Não sei se é tão difícil trabalhar, mas é difícil explicar. E muitas vezes
isso é tão bonito, acontece. No outro dia até no outro dia não, fez agora um ano, nos 100 anos da Associação de Futebol de Aveiro, estava num painel com o Joel Rocha e com a Mara, e estava a comentar com o Joel de uma situação interessante. O Joel estava a comentar uma coisa gira que era, pá, Tiago, no outro dia, um golo, nós marcamos um golo, pá, uma jogada incrível, marcamos um golo, e as pessoas depois no fim pensam, pá, aquele golo, houve aquele trabalho que vocês fizeram, eu trabalhei isto, foram eles. E muitas vezes acontece-nos isso a nós estamos no jogo, pá, um golo de uma jogada incrível, que parece trabalhada, e tu dizes assim, trabalhaste aquilo, pá, não é trabalhado num padronizado, ou num 10 contra 0, não é trabalhado, mas tu foste ao longo do tempo dessas soluções, eles tomaram essas soluções que sabiam que estavam lá, que estavam naquele momento. É um bocadinho por aí, e eu gosto disso, não gosto de formatar, não estou a dizer que muitas vezes não façam um 10 contra guarda-redes, um 10 contra 2, para realmente alguns movimentos até de equilíbrios defensivos, não é? Porque quando estamos a atacar e a defender ao mesmo tempo é importante, do E temos que lhes posicionamento dar deles, repetição, não é? e da repetição, sim, mas eu gosto muito do jogo jogado. No treino gosto muito do jogo jogado, não gosto de interromper, estou lá no meio. Muitas vezes acontece que vejo um ou outro erro de se for uma coisa coletiva e grave, eu paro, claro. Mas muitas vezes é uma decisão de um jogador que não tem sido correto, às vezes estou a correr à beira dele, visto aqui se desse aqui uma linha de passe mais à frente, ajudava, e depois dava, ok, mister, e não paro o treino, mas corrigi ali. Mas gosto de treinos intensos e sem parar muito, nem parar muito na transição de exercícios, que é para molhar a boca, como eu costumo dizer, beber água, mas gosto de treino e gosto de jogo, intenso, jogo. Mister, para acabar a parte da organização defensiva, tenho uma pergunta aqui um bocado provocativa. Quando é que baixamos o bloco? Ou seja, quando é que colocamos a nossa equipa a aplicar um bloco baixo? Boa, se entrar aqui a parte estratégica, nós podemos, em determinados momentos do jogo, até baixar o bloco, na perspectiva de ganharmos a bola e depois aproveitarmos também o desequilíbrio defensivo, ou uma equipa, ou provocar que o adversário esteja mais longo, ou provocar que a linha defensiva do adversário esteja mais subida para ganharmos depois com outra facilidade as costas da linha defensiva, para sermos mais em transição ofensiva, para termos essa profundidade. Muitas vezes isso acontece, por muito que nós estamos ali e até podemos já uma outra vez fazer uma alteração, uma substituição, muitas vezes é o jogo que leva a isso. É o próprio adversário, e muitas vezes, se nós estamos por cima do resultado, não queremos, mas em termos mentais, e se estivermos já a aproximar do fim do jogo, nós sabemos que o segurar 3 pontos, muitas vezes e com o cansaço e com o decorrer do jogo, a equipa acaba por baixar o bloco. Por muito que o treinador esteja a dar indicações, às vezes até contrárias, ou até mesmo vais mexendo no banco para que se faça outro tipo ou que se defenda de outro tipo, quer individual, quer coletivamente, mas isso muitas vezes o jogo pede. Agora, em termos estratégicos, acaba por ser um bocadinho isso, acaba às vezes por dificultar também a vida ao adversário. É certo que eles nos irão colocar a bola mais próximo da nossa baliza, irão-nos mais bolas pelo ar, mais cruzamentos, mais futebol direto, mas também se tivermos essa capacidade para depois soubermos ganhar, quando ganharmos a bola, soubermos o que fazer e termos esses jogadores para fazer isso, pode ser uma ideia interessante de jogo. Não é uma ideia que eu gosto, porque, como disse anteriormente, gosto de um futebol ofensivo, gosto de um futebol em que com bola dominar o jogo, um jogo apoiado, um jogo de associativismo, um jogo em que valoriza a posse de bola, mas gosto dessa imprevisibilidade, porque se nós, agora estou aqui a falar de nós com bola, para uma equipa que está a defender, se nós formos uma equipa que esteja ali a circular a bola, com calma, com paciência, pouco ou nada vamos ser surpreendidos. Mas estamos ali a tocar a bola, 1, 2, 3, 4, e de repente uma bola nas costas da linha ofensiva, ou de repente uma mudança de velocidade, ou atrair para depois acelerar, aí vai criar indefinição na equipa adversária. Eu gosto disso, isso é que eu dizia, gosto dessa imprevisibilidade, gosto com bola de ter esse, não vou-lhe chamar caos, mas gosto dessa criatividade aleatória. Acho que nunca tinha falado sobre isso, mas era um termo engraçado, essa criatividade aleatória dos nossos jogadores. Em termos defensivos, gosto de pressionar alto, gosto de estar alto, mas gosto essencialmente de estarmos juntos dentro de campo. Acho que isto é o principal. É aquilo que eu digo a eles.
nós, dentro do campo, nós temos um jogo, temos uma viagem. Esse jogo é uma viagem e nós temos que viajar juntos, todos juntos dentro do campo. E, portanto, muitas vezes temos que estar mais baixos tempo, mas temos que estar juntos. Em termos estratégicos, pode existir essa possibilidade e muitas vezes, e eu acredito nisso, a minha experiência como treinador principal não é assim tão grande, como adjunto muitos anos, apesar de ter muitos anos de futebol, mas aquilo que eu tenho visto muitas vezes é a própria equipa, o próprio adversário e o resultado que nos leva muitas vezes a estarmos em bloco baixo. Mister, olhando agora um bocadinho mais para a componente ofensiva, eu não queria falar muito na primeira fase de construção, porque é um tema já muito falado, e até para a nossa conversa não ser durante a tarde toda, não é? Caso contrário, se fôssemos só de primeira fase de construção, estávamos aqui a tarde toda mesmo. Queria falar consigo especificamente sobre o fim, sobre o último terço. É um tema pouco falado. Falámos muitas vezes sobre a criatividade dos jogadores e falámos muito pouco sobre dinâmicas em último terço. Eu pergunto-lhe, como é que você trabalha, este aspecto do jogo? Olha, eu gosto de ir por princípios. Nós e todos sabemos, temos 2, 3, 4 princípios, por exemplo, em organização ofensiva, quando estamos a falar já vamos falar, as palavras que usaste, no último terço, eles terem 3, 4 princípios que, quando isso está em aberto, eles têm que o executar. Por exemplo, o facto de, no último terço, eu ter o meu médio ofensivo, o meu médio interior, o meu lateral, não interessa, o meu central, ou um dos meus pontas, ou o meu extremo que vem por dentro, no último terço, se eu estiver virado para a baliza adversária, bola aberta ou bola descoberta, não tiver pressão, eu quero que pelo menos 2 jogadores, ou quem está mais próximo da linha defensiva adversária, ruptura, para aquele passe entrar. E também para te obrigar a linha defensiva a ir recuando. Portanto, acho que esse é um princípio que eles têm que perceber. Muitas vezes não acontece isso, mas quando nós ganhamos e temos a bola e estamos numa situação, eu, portador da bola, a carregar o jogo ou não, recebo a bola, tenho no último terço, ali perto da zona do adversário, e tenho bola aberta, e a linha defensiva adversária próxima de mim, eu quero logo ruptura, quero logo um passe em ruptura, porque é só fora do jogo, claro, passe em ruptura para poder usufruir dessa vantagem. Outra coisa também, e que se podemos entrar aqui, é muitas vezes o facto de nós, se entrarmos dentro da área, o cruzamento atrasado. Sempre que estamos dentro da área, um cruzamento atrasado. Portanto, eu sei que tenho que ter ali jogadores em zona de chegada e tenho que ter os jogadores naquela zona, porque já sei que o cruzamento irá ser atrasado. Ali dentro da área, já perto da linha final. Portanto, dei-te aqui dois, três princípios que no último terço eu quero que sejam trabalhados. Claramente, outro, o respeitar o envolvimento do lateral, por exemplo, estou-me agora a lembrar mais no corredor lateral, se o meu extremo está com o lateral, se tem o meu lateral que respeite e que lhe coloque a bola para que ele depois possa progredir, se realmente o lateral que está a marcar o meu extremo, eu tenho o meu lateral a entrar e se ele dar uma abertura, então sim que vá por dentro e que ou remata ou assiste. Outro princípio que eu gosto, jogando de extremos, e se fores ver muitos, mas muitos golos, há uma porcentagem de golos hoje em dia assim, os extremos pé contrário, quando vem para dentro no primeiro toque, o segundo toque é cruzamento. Portanto, já sei que os meus, quem está ao meu ponto, ao meu médio, ao meu extremo do lado contrário, tem que entrar, porque já sei que a bola vai ser lá colocada. Portanto, alguns princípios que nessa situação do último terço mais ofensiva eu quero. E a partir daqui trabalho isto. Situações mais analíticas ou não, situações de jogo, as tais missões que vão dar aos meus jogadores, ok, posso dar uma missão no meu exercício, posso dizer a uma equipa, olha, ok, vamos jogar com os extremos do lado contrário, quando viemos para dentro, primeiro o segundo toque, meter a bola lá, pronto, e depois as coisas vão aparecendo, vão funcionando ou não, depois vamos analisando o treino e vamos corrigindo uma outra coisa, mas são aqui alguns princípios que eu vou tendo que depois quero que apareçam. O resto é tal criatividade deles aleatória que eles depois têm que perceber. Mas a bola até veio por dentro, pelo contrário, ele não fez, até carregou porque teve essa oportunidade. Até pode fazer o meu ponta, viu que a bola não entrou, até vem dar um apoio para depois jogar um terceiro homem ou não, ou para tocar outra vez no mesmo, e isso depois vai ser deles. O princípio é aquele, não acontecendo aquele princípio, ok, existem outros princípios que depois vão aparecer lá, mas eu gosto de me focar em 3, 4, para não confundir e não baralhar muito, porque muitas vezes, ainda há dias estava a falar com a minha tia, uma coisa engraçada, que a minha tia tem uma coisa que que se usa muito, que é o mais é menos, não é? E agora até vi que há um livro na Bertrand que é o
o mais é menos, e eu acredito muito nisso, o mais é menos, e muitas vezes nós queremos dar tanta informação aos nossos jogadores, tanta informação, que depois ninguém percebe nada e é difícil que as coisas apareçam. Portanto, poucas informações precisas, importantes para aquilo que nós queremos, e depois se tivermos realmente um plantel que as perceba e que conseguirmos ir evoluindo, vamos evoluindo. Mas no último terço gosto de ter estes 3, 4, 5 princípios, não mais, Ok. que eles depois sabem e têm que os saber usar. Bloco baixo. Uma equipa que joga predominantemente consigo em bloco baixo. É isto? As informações que continuam a ser dadas são estas? Também rematar mais, bloco baixo, vamos ter muitas marcações individuais, muita gente perto por toda da bola. Se calhar vou pedir a eles que sejam mais individualistas quando estiverem dentro da estrutura. Rematar mais vezes, porque eu, se não rematar, eles não vão sair daquela posição. Quando eu digo mais, quando estamos dentro da estrutura, linha defensiva, se não rematar, eles não saem. Se eu começar a rematar, eles começam a sair, começam-se a disposicionar, e então depois posso tocar ao lado, posso pôr um passo por cima. Se calhar também em blocos baixos, eu gosto, se não tiver, gosto de ter os extremos com o pé contrário, para que depois façam esse tipo de cruzamento. Portanto, jogo por dentro, para depois jogar por fora, para vir pé contrário, para cruzar e para entrar. Portanto, também aqui lá está, dentro do que o adversário me está, o problema que me está a criar, também ter esses 2, 3, 4 princípios, que muitos deles têm a ver com aqueles princípios já treinados, mas ok, vamos enfrentar um bloco baixo, acho que é por aqui, vamos, força, e depois ter jogadores para isso. Porque há aqui uma coisa que é a questão do que eu bato muito, que é os treinadores dizem muitas vezes vou morrer com as minhas ideias, não é? As ideias dos treinadores, eu vou morrer com as minhas ideias. Tudo bem, era aquilo que eu dizia, mas morrer com as ideias, és morrer. Ou seja, é porque as ideias podem ser boas, as ideias são boas, e nós temos que esgotá-las. Eu tenho a minha ideia, trabalho a minha ideia, não deu, não deu, vou criando soluções para que, ou estratégias para que aquela ideia dê resultado, mas se nós esgotarmos todas as nossas soluções, se não tivermos jogadores para essas ideias, e se no final não as alterarmos e morrermos com essas ideias, essas coisas vão correr mal. Portanto, é um bocadinho por aí, eu vejo um bocadinho por aí. Portanto, nada disto é fixo, nada disto é formatado. Nós temos ter esses jogadores para ter as nossas ideias. Por isso é que há pouco, Rafael, lembro-me há pouco da pergunta do caráter, que era na pré-época, dos jogadores. Eu sabia que havia aí uma pergunta, e é isso um bocadinho também por aí. Na escolha dos jogadores, claro, é importante esse caráter, esse perfil deles, não só as qualidades individuais e coletivas, físicas, mas também o jogador ser um jogador que, ok, este jogador está preparado e é inteligente e tem essa inteligência, essa cultura para nós jogarmos desta forma e desta forma. Ok, perfeito. Às vezes isso não existe, mas é perfeito. E portanto às vezes é muito por aí. Ok, Mister. Uma última pergunta relativamente às questões mais táticas. Falámos, acho eu, pelo menos falámos muito pouco sobre transições ofensivas, porque geralmente ou melhor, falámos no sentido em que há muitos golos nesse momento, mas falámos pouco sobre padrões. A minha pergunta é: existem? Não existem? Ou voltamos aos Padrões, princípios? eu gosto de princípios, gosto de princípios, conceitos, gosto de conceitos também, princípios, conceitos. O conceito por exemplo, o conceito de olhar antes de receber tem que ser uma coisa que eu gosto de trabalhar e tu dizes-me assim, ok, é importante um médio, é importante um ponto, um extremo, é importante um central. Olhar antes de receber também. Qualquer jogador em campo, guarda-redes, é importante trabalhar esse conceito. Olhar antes de receber, acho que é uma vantagem enorme hoje em dia no futebol e é preciso trabalhá-lo, porque é possível trabalhá-lo. E tu muitas vezes vais observar jogadores, observar vídeos de jogadores, eu gosto de olhar, cabeça levantada, está ali a olhar antes de receber 2 vezes e tu já antecipas. O facto de, por exemplo, um princípio da transição ofensiva, que é um princípio que acho que muita gente usa, o Liverpool usava e eu tive a oportunidade também, porque na altura sou muito amigo do Vítor Matos, quando esteve no Liverpool, e acabei por ir lá ao Liverpool e ler o livro do Pepe e saber como é que o Liverpool jogava. O primeiro passo para a frente, não? O primeiro passo ser para a frente na transição ofensiva, nós também trabalhamos isso, é um conceito, lá está, conceito, princípio que eu gosto, que tem que existir. Depois, é aquilo que eu digo, nós, transição ofensiva é muitas vezes onde é que tu recuperas a bola, o local onde recuperas a bola. Há locais, há sítios em que tu recuperas a bola e a tua preocupação é sair da zona de pressão.
há momentos em que tu recuperas a bola e esse primeiro passo tem que ser para a frente, já no sentido de um passo em ruptura. Portanto, a transição ofensiva isso é trabalhado de várias formas. Local da bola, número de jogadores que tens e muitas vezes aquele tipo de jogadores que tens, resultado, muitas vezes. Uma transição ofensiva pode ser também para que tu fiques com a bola e entres em organização ofensiva e recuperes e não te canses. Imagina que estás num jogo, estás a pressionar alto, ganhas a bola, uma transição rápida, duas bolas, transição rápida, terceira bola, transição rápida, se calhar estás em indicação para dentro, e eles percebem isso. Okay, agora a transição não vai ser rápida, porque senão não aguentamos mais 10 minutos. Portanto, é muito isso. Esses princípios sim existem, transição ofensiva, o local da bola, onde está, é um momento que eu gosto muito de trabalhar, as transições, não só as transições ofensivas, mas as transições defensivas também. E nós temos e fazemos muitos exercícios em determinada altura do treino e da semana, muitos exercícios de transição, em que muitas vezes nós estamos a trabalhar a equipa com bola, a transição ofensiva, e a equipa que está sem bola, em transição defensiva. Isso é importante. E gosto muito também, num treino, imagina, voltando outra vez a um 10 para 10, nesse tipo de treino, eu gosto de ter duas bolas na mão, porque muitas vezes a bola até saiu na linha lateral do outro lado, e eu estou do outro lado do campo, dentro do campo, mas coloco uma bola no extremo do lado contrário para a equipa saber reagir nesse momento. Portanto, esse tal caos ou criar ali algo aleatório para que eles também saibam depois reagir. Porque o futebol, e nós sabemos disso, porque somos pessoas no futebol, muitas vezes nós treinamos tantas coisas e depois pensamos assim, daquilo que eu treinei, em termos de organização, mais de organização geral, coletiva da equipa, daquilo que treinei, e tem que ser no jogo, e depois tu vês, aquilo que é que apareceu no jogo, apareceu, às vezes nem aparece. Tu treinas tantas coisas que depois no jogo não aparece, mas se calhar aquele conceito de estar desequilibrado, estão a vir 3 jogadores em transição ofensiva, o adversário só são 2 ou 3, e de saber que tens que compactar, baixar, proteger o corredor central, que é importante, proteger a tua baliza, esses princípios têm que existir. E eu gosto de criar isso, gosto de criar isso aleatório, às vezes estamos a criar exercícios, depois no treino, 10 para 10, aquilo que eu estava a dizer, tal, a bola está ali, eu estou com a bola a pita, a bola aqui já, e eles têm que saber reagir a bola ali, porque no jogo acontece isso. E portanto é um bocadinho de transições, é muito, sei lá, o que é que nós ganhamos? Às vezes estamos ali com 3 jogadores e 2. Agora a bola sai deste, ok, piu, sai 3 para 2. Muitas vezes não acontece no jogo. Agora, se tu criares aquilo num treino, criares que aquilo aconteça, mas de uma forma jogada, perfeito. Isso já te vai ser próximo do jogo. É verdade. Oh, Mister, uma última pergunta, e agora esta não tão tática, mas mais se calhar psicológica e relativamente a nós treinadores. Uma pergunta muito específica, que não sei se você já passou sobre isso ou não, mas irei fazer de qualquer forma. Como é que um treinador deve reagir a um despedimento? Um, eu acho, eu acho que quando existe um despedimento, é tentar primeiro perceber, até porque eu já passei por isso, é tentar perceber o porquê do despedimento, normalmente é justificado, normalmente é por resultados ou não, se bem que nesse caso, e eu lembro-me do caso da São Joanense, na altura que saímos, na altura da São Joanense, em como estiver terminados os 4 primeiros, e portanto tu sais da São Joanense numa altura em que estás nos 4 primeiros. Portanto, estás dentro dos objetivos, mas foi uma situação na altura que eu, pelo que eu percebi, pronto, não só teve a ver com resultados, mas se calhar que ali com um baixar do nível da equipa, que eu acho que acontece em todas as equipas, e portanto, por isso é que existe um processo e uma continuidade, mas pronto, são outras coisas. Mas em relação ao presidente, é tentar perceber um pouco aquilo que aconteceu. As coisas depois são resolvidas, mas se calhar a tua pergunta é um pouco o pós. O pós Sim, tentar, eu acho que nós treinadores estamos sempre em evolução. E eu acho que estou sempre em evolução, estou sempre a aprender e procuro sempre aprender em aprendizagem, é contínuo. E portanto, olhando para um momento menos mau, ou para um momento mau, não é? Um menos positivo, desculpa, é olhar para aquilo e saber onde é que erraste e aprender com os erros. Muitas vezes o erro está em ti. Eu digo isto também muitas vezes nos exercícios, não é? Nós às vezes estamos a liderar um exercício, estamos num exercício e as coisas até não estão a sair como nós queremos. Ou estamos a pensar que aquilo tem uma intensidade e um andamento que não está a ter. E se calhar há treinadores que param e dizem, então, o que é isto? Não estamos aqui com a cabeça, não estamos, o que é que se passa?
já vos disse que aqui é para fazer isto, não está aquela intensidade que eu quero, temos que ser mais, temos que dar mais, e se calhar o erro está porque o espaço é pequeno, ou porque limitaste o número de toques, ou porque criaste uma variante qualquer que não faz sentido naquele exercício, e portanto o primeiro erro temos que olhar para nós, e é isso que, no sentido, quando vê-se um despedimento, é porque algo não está correto, algo não foi feito bem, e portanto olhar para aí e corrigir, e aprender, e evoluir, e não voltar a fazer aquilo, não. Ok. Mister, chegamos então àquela parte em que eu lhe pergunto se você prefere uma coisa ou outra, ok? Você tem que tentar responder sem justificar muito. Está bem, Ora, vamos lá então. Sair a jogar curto ou longo? se jogar curto. Um jogo vertical ou mais apoiado? Um jogo mais apoiado com momentos de verticalidade. Já sabia que ia ser algo do género. Periodização tática ou treino estruturado? O melhor dos dois. Ah, não. Temos que começar a escolher um ou outro. Pois. É só mais o que prefere. Já sabemos que é Atenção, tudo um bocado eu vou sobre os dois dizer, mundos. eu sei, atenção, claro, e atenção que essas duas coisas podem também muitas vezes estar interligadas, Claro, né, esses dois conceitos. Mas eu digo exatamente. treinos, eu se calhar pela minha formação que tive, até pela experiência que tive no Barcelona, treino estruturado. Golo fora da área ou golo com passo à baliza? Gol com passo à baliza. Treino ou jogo? Jogo. Individualizando, Bitinha ou Pedri? Olha, é engraçado, engraçado porque eu adoro Vitinha. Eu adoro Vitinha já há muito tempo e até engraçada. Eu tinha uma tertúlia que fazia aqui também na internet, ainda quando o Vitinha apareceu no Porto, eu dizia muito que gostava de Vitinha e as pessoas usavam, não é usavam, mas o Vitinha tem que crescer muito, pois tem que crescer muito e gosto muito de Vitinha. E quando estava no Ponferradina, na segunda liga, com 17, jogamos contra o Las Palmas, com 17 anos estava lá o Pedri. E eu lembro perfeitamente que acabou o jogo e nós, o staff, disse assim, como é que um miúdo de 17 anos arrebentou-nos completamente? E era o Pedri, que é a primeira vez que ouvi falar no Pedri. E ainda há pouco tempo, eu às vezes colaboro na Bola TV, e comentei esta final, e disse exatamente isto. Eu tive tanto tempo à espera e é tão delicioso ter o Vitinha e ter o Pedri no mesmo retângulo, e isso aconteceu na final. Mas pronto, a tua questão, o Vitinha. Mbappé ou Yamal? E a mal, Guardiola ou Klopp? Klopp. Ruben Amorim ou De Zerbi? Eu acho que pelas competências sociais, Ruben Amorim. Mister, para terminar, e a pergunta que faço a todos os convidados, qual é, de uma forma geral, a sua visão do jogo? A minha visão do jogo é um jogo alegre, em que todos estejam envolvidos de uma forma feliz, alegre, no processo, que todos tenham conhecimento daquilo que é preciso fazer, e para isso nós temos que ser audazes, temos que ser atrevidos, temos que ser ofensivos, temos que gostar de ganhar e temos que, acima de tudo, ter uma vontade enorme de ajudar o outro ou o próximo. E se todos quisermos ajudar uns aos outros, é meio caminho andado para o sucesso. Mister, muito obrigado. Nada, obrigado eu. Obrigado pelo convite, Rafael. Obrigado. Publicidade final, novamente ao livro Sucesso em Sucesso, já sabem, o link está aí na descrição. Para além disso, podem comprar também nesse link o livro Roger Ball, o Benfica de Schmidt, e vocês vão perguntar, Rafael, mas Roger Schmidt, viste como é que ele saiu do Benfica, saiu a mal, se calhar não foi o melhor treinador que passou pelo Benfica. Eu dou o argumento de quem foi o único treinador que foi campeão pelo Benfica nos últimos 6 anos. Pronto. Não quero dizer que ele seja perfeito, mas alguma coisa de bom ele terá certamente feito, e é isso que eu discuto também no livro. O que de bom e de mau ele fez na época em que o Benfica foi campeão. Obrigado a todos, já sabem, tem lá Roger Ball, mas também não se esqueçam Sucesso em Sucesso. Obrigado pela vossa atenção, espero que tenham gostado da conversa. Forte abraço a todos.